Alô, meu amigo, alô, meu irmão. Eu sou Humberto Nóbrega, da cidade de Cajazeiras, sou advogado e a gente criou esse local justamente para a gente conversar entre irmãos e amigos. O nome é Podcast, onde eu vou trazer sempre a presença do irmão da maçonaria, aonde a gente vai bater um papo sobre a maçonaria e também sobre a vida do irmão. Hoje eu estou recebendo aqui o meu irmão, meu amigo Fernando, que faz parte da minha loja, e Fernando está aqui justamente para a gente bater um papo a respeito da vida dele e também da maçonaria. Mas antes da gente conversar sobre maçonaria, eu quero saber de Fernando algumas coisas da sua vida pessoal, do seu trabalho, da sua família. Fernando, quem é Fernando? É muita coisa, né? É fácil, né? Falar, Quem é Fernando é fácil. Mas eu sou daqui de Cajazeira, né? Nasceu em Cajazeira? Foi. Nasci aqui, só que minha família é de São João do Peixe. Eu nasci aqui porque só tem maternidade aqui, a cidade onde meus pais são. Não tem, né? E eu nasci aqui, morei até os 10 anos no sítio, e foi, acho que o melhor presente que eu já tive na vida, que foi nascer na zona rural e ter infância, né? Infância de verdade. Acho que minha geração foi a última, isso daí eu também tive muita sorte. Minha geração foi a última que não teve celular. Eu peguei a transição e foi uma experiência fantástica, né? Eu tive computador antes de ter internet, de ter Google, antes do Google. Eu conheci computador antes do Google. Vim ter um celular com 18 anos já. Nasci em 93, né? Então eu estava com 18 anos quando tive o primeiro celular, e até então eu sei a experiência. Hoje até eu me surpreendo com isso. Como é que você consegue viver sem celular, sem internet? Mas a gente vivia bem. Com certeza. Mas você, nesse tempo aí que você, a falta de celular, mas você estudava onde aqui na cidade de Cajazeira? Você passou por onde? Eu sempre estudei escola pública, né? Minha família sempre foi de baixos recursos, né? Zona rural, como eu disse aí. Não passava fome porque quem mora no sítio... se tiver coragem de trabalhar, isso, come, né? Exatamente, se tiver coragem de trabalhar, come, mas... então eu estudei sempre em escola pública, só que meus pais me proporcionaram isso de entender, né, que estudar era o único caminho. Foi a forma que seu pai mostrou para você que o estudo era o futuro. Sim, meus pais, né? Seus pais. Mas você é de uma família de quantos irmãos? Sou eu e mais 5. Oh, meu Deus, que coisa boa, hein? São cinco irmãos, é. todos eles nasceram aqui na cidade de Cajazeiras ou em outro local? Foi a mesma forma, todos, né? Era até normal, todos os 6 foram, né? Foram partos normais, e eu sou o mais jovem. Então você é o caçula. Sou o caçula. É bom ser caçula, eu sou o cascão, o cascão mais velho, né? Mas eu também sou de uma família de 6 filhos, e infelizmente alguns faleceram, né? E a gente está na luta, né? Mas Fernando, você disse que passou pela escola pública, algumas escolas públicas aqui na cidade. Mas quais foram essas escolas? Colégio Estadual, Carmelo, Dom Moisés? Que eu sempre fui da região aqui. Polivalente. Coisa boa. Aí eu estudei o ensino infantil lá no sítio. Foi só frequentava, né? A escola lá. Só para comer a merenda. E o pior é que não é mentira, porque em casa não tinha. E aí, fundamental foi no Polivalente, que é Cristiano Cartacho, né? Polivalente é apelido. De antigamente você sabe, né? Que surgiu esse nome, porque um professor ensinava várias disciplinas, ele virava polivalente. Inclusive minha mãe é professora e ela é polivalente. Aí, sua mãe é professora, seu pai é o quê? Meu pai é auxiliar de serviço e agricultor, né? Agricultor da roça, que nem o meu pai. Minha mãe é professora e meu pai também é auxiliar de serviço. Tem uma coisa, inclusive, uma curiosidade, né? Que eu me orgulho muito dele, inclusive. Se você chegar no meu pai e disser que trabalha muito, ele pede para mostrar as mãos. Porque na cabeça dele só trabalha aqui. Então eu tava ferrado, viu? Eu estava ferrado, minha mão, mas o dedo. Ele até diz muito. Ele até diz muito comigo, né? Que eu não tenho carro. Aí você estudou no Polivalente, depois do Polivalente, você foi para onde? Fui pro Cefet. Antes era o Cefet, né?
de onde eu sou professor hoje, com muito orgulho, mas antes era o Cefet, tem um seletivo, que o pessoal de hoje não sabe, mas antes era um seletivo extremamente difícil. Era mais difícil que o vestibular, inclusive. Aí eu fiz o seletivo e fui para o Cefet, que era escola técnica, virou Cefet e depois virou IF, né? Instituto Federal. Aí você fez isso aí. Onde você começou a seguir hoje o que você faz? Foi lá que abriu os caminhos para você? Foi no sítio. O sítio foi a base? Foi a base, foi quando meu pai pegou uma enxada e disse, é aqui eu estudar. Aí não foi nisso, aí foi um incentivo. Seu pai me incentivou. Igual meu pai pegou, Fernando, quando eu tinha, era pequeno, fez quase a mesma coisa que seu pai falou, meu filho, você quer estudar ou quer trabalhar na roça? Aí eu fui estudar, eu acho que a gente não tem isso parecido. Aí você fez o tipo supletivo não, a seleção nessa escola técnica, não é isso? Era o Cefet, né? Mas a escola técnica foi antigamente, quando criada. Aí já estava no Cefet. Sim, mas eu digo assim, era uma escola direcionada, não era uma escola comum, ela tinha uma direção, né, uns cursos direcionados para o trabalhador, direcionado para você criar uma carreira, é isso? Sim, para a área técnica, né? Eu fiz técnica de edificações, que foi junto com o ensino médio. Teve um ano, salvo engano, foi o segundo ou foi o primeiro, eu estava com 18 disciplinas. Nem na faculdade eu estudei tanto quanto no ensino médio. 18 disciplinas? E dá para entender tudo? Não, mas adolescente suporta tudo. Você fez a fase é aquela. Como diz a história, só uma brincadeira. Você fez igual alguém que diz assim, eu estou na área de economia, mas não sei nada de economia. Né? Não, a gente estudava. É porque assim, quando a gente fica velho, vai passando o tempo, você não consegue absorver tanta coisa, né? Criança e adolescente tem que ser na pressão, né? Por que foi que você falou, fica velho, olhou assim para mim? Eu também, tem gente. Fernando, aí depois da escola técnica, você subiu mais um pouco. Me conta aí como você chegou até o faculdade. Eu fiz o técnico de edificações, né? Aí eu sempre quis direito. O que eu me sentia apto a fazer era direito, né? Aí, só que eu fiz um técnico de edificações, que era o ensino médio de edificações. Aí acabei conhecendo muita área, tendo contato com vários engenheiros, né? A parte de construção. Aí na hora de prestar o vestibular, eu fiz, são 3 faculdades que tem aqui, né? O EPB, que é a estadual, a UFCG, que é do Sertão, e a UFPB, que é da capital. Aí eu dividi, eu coloquei do Sertão direito e o resto engenharia. Aí acabei passando para engenharia, direito eu só passei nas outras chamadas, eu nem vi, porque foi o primeiro ano de Enem, eu nem sabia que tinha outra chamada, achei que quem passasse, pronto. Já estava passou, quem não passou, já era. Eu nunca esqueci, Fernando, em 1900 e alguma coisa, bolinha, eu fiz o primeiro vestibular aqui em Cajazeiras para engenharia civil. Você está parecendo engenharia civil, maior do que eu. Engenharia civil. Engenharia civil naquela época era o top. Né? Era o top. É como se fosse hoje medicina. Medicina sempre foi um curso bem procurado. E naquela época era a tal da engenharia civil. Feliz do cara que passava em engenharia, já tinha um emprego, antes de terminar a faculdade já tinha. Eu nunca esqueci, cara, não tinha aqui em Cajazeiras, na minha época, eu fui vestibular para a capital, tinha 30 vagas, né? Eu fui o número 33. Não entrou. Idade de Cristo, nunca esqueci, cara. Idade de Cristo. Não entrei. Aí muita gente chegou e disse, Humberto, você fica tranquilo, vai ter desistência. Mas naquela época, se os caras pudessem matar um para poder entrar, o cara fazia. Era muito concorrido em engenharia. E eu não consegui engenharia. Por isso que eu tenho esse pezinho na engenharia, gosto muito e admiro muito. Aí você fez a faculdade quanto tempo? E hoje, como é que hoje você já está atuando na área de engenharia? Há bastante tempo. Isso foi em 2012, eu entrei na faculdade. Então eu terminei em 2017. Mas a faculdade você fez aqui em Cajazeiras mesmo? Nada, foi em Campina Grande. Campina Grande. Aí eu passei 5 anos, né? 5 na faculdade. Entrei em 2012, saí no final de 2016 e desde 2017 que estou trabalhando.
trabalhando na área. Então você saiu aí depois ficou por lá ou veio direto para Cajazeiras? Aí foi complicada essa transição. Então conta, a gente gosta de complicação. Porque eu saí feito um doido, né? Onde tinha, você disse, quando eu entrei na faculdade, realmente, engenharia era assim. Quando eu estava no primeiro período, o pessoal que estava se formando já tinha emprego, já tudo. É tanto que eu sempre digo, eu vou chegar lá que eu sou professor, mas eu sempre digo que o ponteiro que nivela isso, que você sabe, é a procura por mestrado, né? Principalmente em engenharia, porque é do mercado. Quando tem muita procura do mestrado é porque o mercado está fraco. Antes, sobrava uma vaga de mestrado e doutorado, ninguém queria, ninguém. Era sobrando os professores lá atrás. Hoje é fila de espera, porque não tem trabalho, então eles fazem o certo, né? Se qualifica para quando aparecer a oportunidade, tá pronto. Você vê, você falando em mestrado, viu, Fernando? Eu nunca tive coragem. Eu digo que é coragem. Eu acho que eu fui frouxo nesse sentido. Já me ofereceram, quando eu morava em São Paulo, me ofereceram várias oportunidades, né? O pessoal chama da própria faculdade, e eu nunca quis fazer o tal do mestrado. Eu parei, eu fiz pós-graduação. Eu fiz 4 pós-graduação, poderia ter feito pelo menos mestrado, e não fiz. Aí você veio para Cajazeiras, engenheiro? Nada. Eu trabalhei em Campinas com estradas, executei uma rodovia lá. Aí tive a proposta de renovar para ir para outra cidade, Pedras de Fogo. Não sei se você já ouviu falar. Já. Mas executar uma rodovia lá, só que o salário muito baixo. Muito baixo, assim, de não dá para sobreviver. Eu disse, não, aqui ou eu passo fome ou vou para casa, né? Pelo menos eu vou passar fome com minha família. Mas... E se for no sítio, dá para comer muita coisa. Aí eu acabei arrumando um monte de emprego para juntar um, né? Aí eu trabalhava em João Pessoa, em Natal, aqui no sertão, em Bernardino Batista, e comecei o mestrado em Campinas. Eita! Nossa, era uma loucura. Aí você tem que juntar todos esses trabalhos até para poder sobreviver e estudar, né? Tinha semana que eu ia em Natal, João Pessoa, Campinas e Passo. Uma semana eu vim trabalhando. Vida de louco, hein, Fernando? Vida de louco. Quando aí sofreu alguns acidentes dirigindo, eu disse, não, tem que mudar, né? Sim. Aí depois, quando foi que o filho voltou para a terra? Foi em 2019. Fevereiro de 2019. Eu já passei as férias aqui, aí tive uma proposta para Recife, que era na maior costura do Brasil. Só que aí eu tive a escolha, ou eu ia para lá e nunca mais voltar, porque era um caminho sem volta, né? Ou eu vinha para ficar com a minha família. Aí meus pais já estavam precisando mais da gente, não que eles precisem tanto, mas já precisam da companhia, né, pelo menos. Aí eu optei por vir para cá. Aí chegou aqui em Cajazeiras, já foi direto trabalhando ou teve que ralar um pouquinho? Aí eu coloquei uma empresa e fui ser professor. Aí eu dava aula, tinha a empresa e fui fazer a outra loucura, né, que em 19 eu comecei o curso de Direito. Olha, tá vendo? O direito já está chegando. Aí, como foi que você conciliou a faculdade, fazer direito, ser professor, ter uma empresa e a volta da família? Foi a loucura mesmo? Até hoje eu me pergunto como foi que deu certo isso, né? Mas ainda equilibrava, né? Equilibrava, o que puxava mais realmente era a docência. E eu me surpreendi muito com isso, porque ensinar eu já era mestre, né? Já era mestre em engenharia. E aí, engenharia não, porque o meu mestrado ela é diverso, por isso vai para direito e para engenharia. Mas eu já era mestre e o que puxava mais no tempo era a docência. Aí você fez direito aqui? Foi em Souza. Em Souza, na UFCG. Quanto tempo lá? Eu tenho um vínculo com a UFCG que nem família tem, né? Foi 5 de engenharia, 2 de mestrado e mais 5 de direito. Encontrei um doido. Sabe por quê? Porque eu digo a todo mundo, eu sou um cara, eu fiz 11 anos de faculdade, da mesma faculdade. Eu fiz 5 anos de Direito, na Faculdade Uninove em São Paulo. Fiz 4 anos de jornalismo na Faculdade 9 e 2 anos de pós-graduação em Direito Penal. Quer dizer, só na mesma faculdade eu tenho 11 anos. E o Fernando tem o quê? 9, 12. Aí ganhou, tá vendo? Ganhou. Aí, para você, a Faculdade de Direito foi legal? Claro, foi sim. Foi outra experiência, né? Porque você, quando faz a primeira graduação, você descobre tudo é novo.
E quando eu fiz a segunda era completamente diferente, né? Foi mais fácil. Até porque era a área também diferente, né? Mais ou menos, porque até ensino eu já ensinava parte de direito, que é direito imobiliário, direito ambiental, parte de licitação. Isso tudo é matéria de direito, né? Quer dizer que só fez somar, né? O que você já tinha conhecimento na área de engenharia, você pegou o direito, 5 anos de direito, mas você chegou a fazer, depois de terminar a faculdade de direito, você chegou a fazer o exame da ordem? Foi agora, eu nem terminei ainda, eu vou receber agora o diploma. Ô, gato, mas já passou, tá tudo ok? Já. Aí, tá vendo? Brincadeira agora. Vai falar só dia 22 agora. Ô, rapaz, que maravilha, fico muito feliz, né? Fico muito feliz. É um irmão que tem esse laço também da área jurídica também que casa com a gente. Fernando, se você tivesse que optar, eu sei que você, direito ou engenharia? Engenharia é a mãe, né? Assim, começou... É porque até a área de direito que eu gosto faz parte do que eu já trabalho, que é direito ambiental. Direito ambiental, eu trabalho mais com direito ambiental como engenheiro do que qualquer advogado. Aqui no sertão da Paraíba, você falar de direito ambiental, não é uma ilusão, ou você vê o direito ambiental aqui sendo respeitado? Não, respeitado não é não, mas justamente por ser desrespeitado é que tem muito mercado, né? Porque se todas as leis fossem respeitadas, acho que não precisava nem de polícia, nem de advogado. Então é um campo muito amplo para o direito em si, mas o direito ambiental não é respeitado. Quando você fala aí as leis, não é? Você não acha que o papel, as leis, a parte jurídica, ela está muito longe da realidade? Quando eu digo assim, uma situação onde você hoje não é que a gente tem que fazer isso, mas hoje em dia, se você matar, ou então se você estourar um ovo de uma tartaruga, é arriscado de ser preso. Mas se você fizer um aborto, como estão querendo, é natural. Quer dizer, um ovo de uma tartaruga não é uma criança. E onde é que a gente fica, já falando de 2 advogados, o pensamento da gente? Porque você estourar um ovo de uma tartaruga, eu acho que não tem que estourar ovo de tartaruga nenhuma, não tem que matar a tartaruga não, porque não vamos dizer que... Mas assim, não seria uma incoerência muito grande quando o direito, a gente aprende que o direito à vida é muito importante. Quando um direito bate com o outro, a gente tem que escolher sempre o principal. E quando você compara um aborto a matar ou a quebrar um ovo, como é que fica a gente nisso aí? Esse tema é bem complexo, né? Bem complexo, inclusive tanto no âmbito social quanto no âmbito jurídico. São coisas incomparáveis, né? Tem um direito ambiental, tem um direito da vida. Você não compara porque são coisas incomparáveis. Você não compara uma camisa branca com azul porque eles... Cada um tem seu lugar, né? Então não tem como fazer esse tipo de correlação porque elas não se correlacionam. O direito ambiental... Até porque quando você disse que é diferente do animal do gente, é porque é diferente de fato. É uma lei para os animais. É verdade, mas assim, eu ainda vejo um pouquinho da incoerência nisso aí. Aonde você tem uma lei, que eu acho que deve ter essa lei sim, de proteção animal, aí o ser humano, as mesmas pessoas muitas vezes que protegem os animais, que é o aborto. É isso que eu vejo ainda, a incoerência. Eu acho que o aborto tem que ser punido, eu acho que matar os animais tem que ser punido. Outra coisa também que já me perguntaram, e eu vou perguntar a você como jurista. Tu é a favor dessa lei do aborto? Não, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Agora tem que haver o debate, né? Porque são ramos distintos da sociedade. Sim. E querem, a gente tem que escutar as propostas, né? Até porque o aborto também é legal. No Brasil, existe aqueles 2 fatos, né, que a própria lei diz, mas hoje já estão querendo um aborto, aumentar mais a semana. Quer dizer, então, daqui a pouco vão matar o menino na saída. É isso que estão querendo. Agora, veja só. Eu sou tão fácil desse de falar. Eu sou a favor do aborto numa situação. Porque você veja só, quem menos tem culpa é quem é punido no aborto.
né? Quando a criança tem problema, que vai matar a mãe, tudo bem, eu fico calado. Mesmo no estupro, a criança que foi gerada no estupro, ela não tem culpa nenhuma, nem a mãe. A mãe também não. A mãe não tem culpa nenhuma também não. Então, eu seria a favor do seguinte, do aborto, em caso de estupro, se a mesma lei matasse o estuprador. Porque, veja só, num país onde a gente mata uma criança que não tem nada a ver, que culpa tem a criança para sofrer isso aí? Não era? Então, se a lei fosse justa, tiraria o feto, ou a criança, depende do tempo que eles estão, mas o agressor também. Porque a gente vê casos de estupro aqui no Brasil, que o cara estuprou 20, 30 pessoas, ou não tem. Se tivesse, da primeira vez, tomado uma atitude, né, dessa daí, ele teria estuprado a segunda vez? Não, teria, não pode fazer isso, mas o meu jurídico não se trabalha assim, né? Não, eu sei, eu já nem uso o meu jurídico. Não dá para falar disso do meu jurídico. Uma conversa pessoal, você pode até pensar isso, mas uma conversa técnica, jurídica, não dá para tratar isso. Não, pela lei, pena de morte nem existe. Existe pena de morte no Brasil. Existe a pena. Só em crime de guerra, né? Crime de guerra. Mas veja só, eu estou dizendo que é pela... Você sabe qual é? Crime de guerra? Deserção. Exatamente. Não é nem um crime que você comete, é só Deserção. você... É pelo fato de você deixar o país desprotegido e tal. Eu perguntei isso aí porque, lógico, pela lei, o que eu falei é algo esdrúxulo, né? Ninguém vai matar uma pessoa e tal. Eu estou dizendo assim, pela coerência. Eu estou querendo, pela coerência, eu só estou dizendo o seguinte: você matar um inocente e deixar o bandido solto, pela coerência, eu não estou do lado jurídico, porque às vezes a gente pega a coerência, o lado jurídico você esquece. Sabe quando é que você esquece o lado jurídico? Sim. Tu tem irmã? Aí você lembra quando alguém da sua família acontece alguma irregularidade. Quando acontece, se Deus o livre, acontece, pronto, tipo eu vou citar, eu tenho um filho. O Gilderlan também tem filho. Que Deus o livre aconteça com a filha dele, ele vai ligar para mim para a gente matar o cara. Completamente parcial. Por isso que a justiça vem uma pessoa imparcial para tratar o cara. Perfeito. Por isso que é muito, a gente precisa mudar muita coisa nesse país. Pessoal, a gente conversou aqui com o Fernando, né, engenheiro, advogado, já está daqui uns dias com a carteirinha. Bacharel em Direito, mas já sabe muito, é empresário. Fala um pouquinho da sua empresa, e aí, no lado empresarial, o que é que você está fazendo aí? Hoje eu tive uma consultora, né, e aí a pandemia desviscerou a economia do Brasil, né? Realmente quem trabalhava teve muito prejuízo. Acho que o maior prejuízo da pandemia foi o emocional, né? Porque acho que todo mundo perdeu algum parente, algum ente, então esse foi o prejuízo real. Mas depois desse veio o prejuízo econômico e realmente eu tinha uma consultora e tive que fechar, não foi nem pelo fato material, de economia, etc. Foi pelo fato que as pessoas não conseguiam trabalhar, né? A gente começou a trabalhar muito na ilegalidade, escondido, e o pessoal estava querendo trabalhar mesmo escondido, porque tinha sempre a balança. Tem que pagar as contas, né? Morrer de fome. É complicado, né? Eu estava vendo a hora de ser preso, sem contar no risco sanitário, né? Que sempre vinha na minha cabeça que trabalhar naquela situação realmente não foi confortável, nenhuma escolha ali seria confortável, né? Então, fui forçado a realmente parar o trabalho e aí eu me dediquei totalmente à docência, né? E ao curso de Direito. Foi onde também veio o tempo que eu realmente estava pensando até em desistir, mas aí eu parei de trabalhar por fora, fiquei fazendo só projeto em casa, fazendo o curso e ensinando. Ainda era muita coisa, né? Ainda era muita coisa, mas deu para conciliar. Aí depois da pandemia eu coloquei uma loja de EPI, de equipamento de segurança. Então hoje você trabalha com equipamento de segurança. E sou professor, ainda sou engenheiro. Mário, o cara faz tudo, só ele que quer um emprego aqui, né, Fernando? Ainda sou professor, mas faço projeto também. Mas
tem uma loja de EPI, de equipamento de segurança individual e coletivo, né? Onde é que fica a sua loja? Fica em Cajazeiras, né? Eu digo o endereço. Inclusive a gente tá debaixo dela, né? Aqui no sótão, mas é na Central, na Rua Central, saída para Souza. Perto do DR. Júlio Marques. É Júlio Marques, né? Eu acho que é. Júlio Marques do Nascimento. Aí é Estúdio C o nome. O C é justamente de construção, né? E o estúdio, porque aqui você encontra várias coisas, né? Projeto de engenharia, eu sou engenheiro diagnóstico, então eu faço avaliação de imóveis, faço inspeção, faço perícia, né? Além disso, por isso o nome estúdio, né? Porque são uma gama de serviços. E tem os equipamentos de segurança, né? Segurança individual, capacetes, óculos, etc. E coletiva, cone, rede de proteção, placas. Então a gente trabalha nesse segmento. Beleza, a gente vai agora só dar um tempinho, tomar uma água. Quando voltar eu quero falar com o Fernando, mas o Fernando, meu irmão, né, maçom, mestre maçom, a gente vai bater um papo para saber como é que está esse lado dele, né? Tirando como tem tanta função, agora nós vamos falar da maçonaria. A gente volta rapidinho. De volta com o nosso podcast aqui da cidade de Cajazeiras. Eu estou conversando com o Fernando, engenheiro, Fernando agora advogado, se Deus quiser, vai bacharel em Direito por enquanto, né? Até receber o... Tem que baixar aumentar o salário e baixar a patente. Baixar a patente. E Fernando é maçom, né? É mestre maçom, e é justamente com o Fernando, mestre maçom, que a gente vai conversar agora. Fernando, maçonaria, me conta aí, como foi que você entrou na maçonaria, por quê? Conta um pouquinho o seu histórico de maçonaria. Acho que é a continuação, né? Então vocês viram, falando da minha vida, ela foi um pouco corrida, né? Ao longo do tempo. Encontrou tempo para ser maçom. Isso. Na verdade, não encontrei, né? Antes eu não tinha, foi justamente esse o principal motivo, que eu não fui. Já tive outras oportunidades mais jovem e optei por não querer aquela época, justamente pela questão de tempo. Então você foi convidado antes? Já. Tá. Não recebi a proposta, né, oficial, mas recebi a sondagem. Uns amigos meus perguntaram se eu tinha vontade, se eu disse tenho, só não quero agora porque eu não vou ter tempo. Então você não estava preparado pelo tempo? Isso, exatamente. Mas tinha vontade? Tinha. Na verdade, nessa época eu tinha mais curiosidade do que vontade, né? E aí foi muito bom essa pausa, porque eu fui entendendo esse tempo, né? Eu fui entendendo o que era e realmente aí eu fui criando vontade. Já não tenho mais curiosidade, porque isso é mito, que essa galera diz, né? Que essas conversas... Não, vamos saber já. Mas isso é mito ou não? Aí eu fui não tendo mais tanta curiosidade, mas tendo vontade, porque eu tinha amigos, tenho ainda, né? Tinha amigos que frequentavam a Irmandade, e eu fui conhecendo o que era, né? De fora, mas você já tinha uma base do que era, e fui tendo esse ímpeto de me tornar. Então, quando eu retornei a Cajazeiras, que já estava estável, que eu vi que tinha suporte para participar da loja, que foi o que mais me cobraram, né? Só entre se você realmente puder ter um nível mínimo de dedicação, porque vai ter necessidade de você na loja, realmente é o que precisa. Então foi isso que eu procurei. Quando eu disse, agora eu tenho tempo, já sabia a data das reuniões na semana, tudo bonitinho, eu disse, agora é a hora de ser. Aí entrei em contato com alguns amigos e entrei. Quem foi que me convidou? Você lembra? Para meu padrinho foi Rafael. Rafael também. Rafael foi meu aluno em engenharia civil, né? Ele foi meu aluno no último período. Aí já conhecia, né? Porque é da minha cidade, mas aí a gente teve uma proximidade maior. Aí eu fiquei sabendo que ele era maçom e pronto. Aí ele perguntou se eu queria. Eu disse que era. Pronto. Você lembra, você entrou na maçonaria já faz quanto tempo? Fazem 2 anos. 2 anos. Aí você entrou na maçonaria como aprendiz. Sim. Aí como é lá na maçonaria em termos de hierarquia, né?
Você entra como aprendiz, aí depois passa um tempo, você foi a companheiro e depois você chegou a mestre maçom. Hoje você é o mestre maçom. Hoje você está, a gente diz no último grau, também sou mestre maçom, por isso que eu estou fazendo o caminho, que eu passei por todos esses caminhos que o Fernando passou, desde da entrada, fui convidado também pelo Rafael, meu padrinho, e hoje somos 2 mestres maçom e estamos na mesma loja que a Cavaleiros do Tempo Sagrado. Fernando, a primeira, quando você entrou pela primeira vez, você virou maçom, você virou aprendiz. Qual foi a sua sensação quando você chegou pela primeira vez numa loja, a gente chama loja maçônica? Qual foi a sua expectativa? A expectativa que eu tinha, não sei, era tudo novo, né? Então eu já conhecia por parte, mas não conhecia como era lá dentro. O funcionamento. Mas foi mais ou menos o que eu esperava, né? Pessoas de bem. Então esse é o principal fundamento, né? Talvez esse seja até o segredo da maçonaria, que é juntar pessoas boas, que se juntam, conversam, discutem. E era o que eu esperava e realmente foi o que tinha lá na maçonaria, que é justamente isso. Via de regra, se fosse para resumir a maçonaria, era isso: pessoas boas conversam, se juntam para conversar. Quando você resolveu entrar na maçonaria, você teve alguma, entre aspas, represália da família? Alguém falou, você vai fazer o que na maçonaria? Eu não tive, porque primeiro minha família sempre me respeitou. Eu morei muito tempo fora, sozinho, né? Foram 7 anos morando fora, sozinho, completamente independente. Então, não tinha como mais falar isso, porque como? A sua independência você já tinha, isso, né? Exatamente. E segundo, que eu já conhecia. Então, quando alguém falava isso, eu já sabia o porquê e como dizer que era mentira. Então, quando as pessoas indagavam, por que você vai entrar na maçonaria, você já tinha, né, uma explicação para eles o que era esse seu desejo de entrar na maçonaria. Então, fica fácil. Fernando, aprendiz, companheiro, mestre. Para você, esses degraus, como a gente chama a escada de Jacó, qual o valor o homem Fernando, você conseguir esses locais? Eu sei que quando você está vindo para mestre, eu sei da sua expectativa, como também tinha outro mestre que estava, ou ia mestre, ou então o bicho pegava. Mas para você, esses passos dados, o que é que significa na sua vida? Significa muito, a sequência, né? Acho que o termo escada é bem eficiente para explicar isso, porque você só vai para o próximo degrau se tiver subido do anterior. Você não pode pular etapas. Na vida também é assim: quem pula etapa acaba se arrependendo, acaba levando uma rasteira. Você passa 2 degraus, você pula a vida lhe dá uma rasteira que você desce 5. Então é importante ter uma sequência, né? E o aprendizado também, de sempre continuar aprendendo. Isso daí foi muito fácil para mim, porque como professor, em sala de aula, acho que o maior aprendizado que você tem é que quando você pisa ali, você pisa não só para ensinar, mas mais para aprender. Você está aprendendo, às vezes não é nem do conteúdo em si, mas está aprendendo da vida, está aprendendo do comportamento humano, da gestão de pessoas. E na maçonaria é a mesma coisa, você nunca para de aprender, né? Tem realmente essas fases, os degraus da escala, né? Que é o aprendiz, o companheiro, mas quando você chega a mestre, você continua aprendendo. Talvez aprende mais do que quando começou, né? Às vezes a responsabilidade é até maior, né? Porque hoje nós temos que dar exemplo para quem está entrando, né? Para quem está entrando. Se você hoje não fosse maçom, por tudo que você conhece lá dentro e recebesse o convite, você entraria? Sim. Então, para você, a maçonaria foi muito boa. Foi. É um ponto que o pessoal sempre comenta, porque a maçonaria, ela protege os maçons.
né? E eu sempre digo, a gente tem que proteger a família, e a maçonaria vira família. É tanto que quando o Fernando há 2 anos atrás era Fernando, hoje o Fernando é meu irmão, maçom é meu irmão. E isso, a fraternidade. Está com os números errados, você está muito maior do que isso. A fraternidade. É meio maior do que a minha sua cabeça, mas não é com certeza. A fraternidade, você acha que na maçonaria ela é evidente, existe a união de fato? É sim, é sim. Claro que tem problemas, né? Qualquer segmento da sociedade tem problemas, mas de forma geral a maçonaria consegue reunir pessoas boas, como eu disse anteriormente, são pessoas de boa índole. Então, quando você consegue reunir que existem essas pessoas por toda a sociedade, né? Não são maioria, infelizmente, mas existe por toda a sociedade. Qual é o grande obstáculo? Juntar. Porque numa cidade tem pessoas por toda a cidade, mas estão espalhadas. Então, quando você consegue pegar essas pessoas, juntar e conversar, é por isso que você nunca para de aprender. Porque você está em companhia de gente que é de um grau acima, muitas vezes acima seu, não de dinheiro, nada importa isso, mas de conhecimento, de experiência de vida. Então, quando você se interage com esse pessoal, com gente assim, você só ganha, você só aprende. Eu acho que essa é a principal característica da maçonaria, é conseguir reunir pessoas boas. Quando o pessoal comenta com você a respeito de maçonaria, religião, o que foi que você entendeu entre maçonaria e religião? Nós somos uma religião? Não é uma religião, até porque tem todo segmento da sociedade lá, né? Tem judeu, tem católico, tem evangélico, tem padre, tem pastor. Apesar de ter umas imposições assim de algumas igrejas, a igreja católica, por exemplo, mas isso daí é ao longo da história, né? Você sabe que teve papas da igreja católica que foram maçons. Sim. Então, por quê, né? Engraçado, Fernando, que todas as vezes quando eu encontro um religioso, não por desrespeito, respeito muito a religião, até porque é muito importante respeitar todas as reuniões, mas quando eu encontro um padre, eu pergunto a ele, padre, qual essa birra que existe entre a maçonaria? O próprio padre sempre fala aquilo que todo mundo fala no meio da rua, né? Eu chamo os padres para vir conhecer um pouquinho a maçonaria, para ver que não tem nada disso. Preconceito histórico, né? Porque antes não tinha informação, então alguém que tinha o poder, a principal forma de demonstrar esse poder era através da informação, porque você divulgava o que hoje está conhecido, né, como fake news, são as notícias falsas, sempre existiu. Só que hoje você consegue pelo menos se informar. Você vai pesquisar, antes não tinha essa opção. Imagine, sem rádio, sem televisão, sem nenhum tipo de comunicação direta, que fosse rápida. Se alguém que tem um poder, por exemplo, um governador, um presidente de hoje, que antes era imperador, etc., diz uma notícia que não é verdade, ela se espalha por todo o território. E como é que você vai provar que isso é mentira? Não prova, simplesmente assim. Aí vai passando as gerações e isso vira um mito. E esse mito algumas pessoas adotam como verdade. Foi o que aconteceu com a maçonaria, que inventaram aí um mito para perseguir nos tempos áureos, né? Muito, muito antigo, e aí ficou esse mito da maçonaria, que nem sociedade secreta até porque é proibido. A gente é discreto porque não precisa estar se exibindo. Pessoas boas não se exibem. Você que tem aí um primo, um tio, um pai, um amigo que ele é uma pessoa de boa índole, você vai ver que uma das características dele é ser introspectivo, é não ser exibido. Ficar na sua, né? Exatamente. Então a maçonaria junta esse pessoal. E aí a característica da maçonaria, obviamente, vai ser reservada, né? Mas não é secreta, ela é discreta. Apesar que toda a profissão é reservada, né? Sim. Porque eu pergunto a quando eu entro na parte religiosa, eu pergunto ao padre, eu brinco com o padre, o senhor já votou no Papa? Não posso. Então, tem coisa que você não pode, mesmo sendo padre. Mesmo sendo padre, ele não consegue assistir certas reuniões. Então, o pessoal às vezes fala isso. Quando eu perguntei, Fernando, se o negócio quando é aprendiz,
Eu quero saber se aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Aprendiz, entrei na maçonaria, primeiro dia de reunião, eu entrei olhando toda a loja, olhei por todo canto, estava procurando o bode. Tu achou o bode já? Não. Tem não. O bode não achou? Será que o Judelan achou o bode? É. Vamos perguntar ao Judelan se ele achou o bode. Fernando, dá um conselho aí para os irmãos maçons que porventura, né, não estão participando da loja. O que é que você faz aí? É participar, né? Voltar a participar, porque vale muito a pena. Não é só a ritualística. É você realmente estar conversando com pessoas que vão lhe engrandecer. Porque sempre que eu me reúno lá em loja ou fora dela, sempre que eu me reúno com um colega que é maçom, quando eu saio, a sensação que eu tenho é que eu saio maior do que eu comecei aquela conversa. Então, é um chamamento, né? Quem tá fora por algum motivo, é que venha, porque realmente quando a gente está conversando, você tem como confiar em alguém, você tem como conversar com alguém que você confia, e sabendo que essa pessoa é de boa índole. Então, você vai sair bem melhor do que você estava no início da conversa. Isso é uma coisa fatídica, né? E realmente vai valer a pena, tanto para a gente que vai ganhar alguém que se entrou na maçonaria porque é de boa índole, quanto para você que vai conseguir um engrandecimento pessoal. Maçonaria, força, reunião. E a pegada normal de mão, viu, pessoal? Aqui não tem nada. É isso aí, meu irmão. Olha, para todos os irmãos, né, da maçonaria, todos estão convidados também para sentar aqui, conversar comigo, bater um papo de bode, papo de irmãos maçom. E você que não conhece a maçonaria também é convidado aí. Quem quiser um dia bater um papo com o maçom, chama a gente vai aí, explica direitinho o que é maçonaria, tá bom? Quem não acredite nos preconceitos, não acredite no mito, como disse o Fernando, essas histórias contadas aí, muitas vezes são fake news de verdade, tá bom? Então, conto com a maçonaria e com os irmãos maçons.